nome é Luiz Antônio de Aquino. Estou aqui nesse assentamento desde 88. Nós somos os pioneiros, né? Cremamos porteira, né? Vimos aqui a Reunidas, o movimento e vemos crescer. Meus filhos nasceram aqui. No começo, o assentamento nosso foi um pouco dificultoso, né? Na época a gente veio para cá com coragem para desbravar mesmo aqui, né? Pelo INCRA, entramos aqui com a força mesmo, o entusiasmo muito grande do pessoal dos engenheiros nos orientando. E com o passar dos tempos, que veio os incentivos do governo para a agricultura familiar, foi onde que a gente começou a caminhar. E até o dia de hoje a gente vê o movimento da agricultura familiar em promissão para nós do assentamento, que foi uma das melhores coisas que existiu para nós trabalhar aqui no assentamento e a nossa sobrevivência. No começo também que a gente veio para cá, muita dificuldade, falando sobre dificuldade, sobre os projetos, assim, crédito, mas teve muita dificuldade porque viemos para cá sem energia, né? Sem energia. Poço, era cacimba, né? 8 anos nós ficamos sem energia, então foi muita dificuldade mesmo. A gente, talvez o pessoal mais antigo lembre, a gente precisou fazer a nossa manifestação, né? Fechar banco, fechar a cidade, e a gente discutiu em São Paulo pelos projetos e depois conseguimos a energia. Então foi muito dificultoso no começo, foi assim uma luta muito grande e viu o desempenho nosso, né? E através das nossas lutas, com o prefeito também, nós tivemos muita ajuda da cidade de Promissão. O prefeito nos apoiou muito e também os órgãos políticos também deu apoio bastante pra gente, mas foi muito difícil. Hoje nós estamos aqui também porque nós conversamos com o presidente do INCRA, muitos anos atrás, fazia 5 anos, nós fomos conversar com o presidente do INCRA. E ele mesmo disse que o assentamento tinha que dar certo. E para isso precisava ter pessoas de coragem e não desanimar. E aí foi onde que apoiou nós e não nos desanimou e hoje nós somos o que somos, né? Ponto certo na nossa vida aqui é a estufa, né, que a gente trabalha já há 20 e poucos anos. A maior produção nossa geralmente vai para o Ceasa. E quando tem os projetos do PA que vai para o governo, a gente abastece também o governo. Os intermediários daqui de nós também, que a gente entrega para os intermediários nossos também. Mexe com roça, tem o gado também, é o nosso trabalho assim. Eu sou Elisbeth Aparecida Barreis, sou aqui da Agrovila Birigui, popular Prainha. Estou no assentamento desde 1990, então cheguei aqui com 12 anos. A minha história na agricultura familiar foi bastante assim, tumultuada e bonita. Aos 12 anos, como eu disse, cheguei ao assentamento e já tive a iniciativa de trabalhar, né? Não um trabalho de exploração infantil, mas um trabalho para ter renda para mim mesmo. Eu já via necessidade de ter o meu dinheiro. Então, meus pais plantavam quiabo, plantavam algodão, a vizinhança toda também plantava algodão, plantava quiabo. Então, eu partia. Quando meu pai não tinha, eu ia colher da vizinhança. Colhi no Sr. Carlos Gil, colhi no Sr. Ivandir. Então, até eu consegui estudar. Então, dos 12 aos 18, eu fiz curso técnico em Química. Aqui também foi bem bacana, porque muitos jovens da minha época conseguiram ter uma profissão, né? Assentamento, além de nos dar uma alimentação, né, um crescimento para nossa família de agricultura familiar, ainda ajudou vários jovens que tiveram interesse em estudar. Então, aos 18 anos, eu já estava com uma formação técnica, tive a oportunidade de já trabalhar em uma usina em Promissão, fiquei na usina por um período, aí surgiu uma nova oportunidade para trabalhar em Lince, uma outra empresa na área de química também. Fiquei lá por mais um bom tempo, tive a iniciativa de iniciar um curso superior de engenharia, cursei engenharia de controle e automação, fiquei na cidade por
um bom tempo, né? Para cursar engenharia não foi fácil, né? Para ninguém é fácil, para mim também não foi fácil. Tive minhas dificuldades, minhas tribulações, mas venci. Aí consegui emprego em uma indústria em Lins, fiquei lá por mais de 10 anos. Aí fiz uma outra engenharia de segurança do trabalho, consegui atuar dentro da empresa por mais um bom tempo e daquela empresa parti para uma outra, né? E quando chegou o período da pandemia, eu voltei para o sítio, porque a minha área de segurança do trabalho, eu teria que lidar diretamente com pessoas, né? E se eu buscasse emprego em uma outra indústria, eu também ia trabalhar com prevenção de segurança das pessoas. Eu ia trazer doença para minha mãe, né? Porque hoje é minha mãe. Eu vivo para minha mãe, para minha família. É emocionante. Então foi assim. Aí eu fiquei no sítio, na pandemia, não busquei trabalhar fora, em mais nenhum lugar, e investi. Comprei trator, comprei irrigação e despertou esse interesse pela agricultura familiar novamente. A minha história com o assentamento é de longa data, né? Eu que venho de uma família de políticos, então meu pai tem uma ligação muito forte com o assentamento. Lá eu acho que era o local que eu tinha que estar mesmo, né? Eu convivo com ele desde a beira de estrada, desde a implantação, né, do assentamento. Então é uma trajetória assim, de muito tempo, de muita proximidade, de muita conquista, conquistar o respeito deles também, né? Mostrar para eles que sim, não existe mais essa segregação que sempre existiu com o pessoal do assentamento. Então foi uma construção mesmo com a comunidade, com os assentados, com os agregados, com as famílias, né? Para que eles confiassem no meu trabalho, confiassem em mim como pessoa também. E aí sim eu consegui chegar ao cargo de secretária, no interesse, no intuito de estar contribuindo cada vez mais com o assentamento mesmo e com os assentados. Meu nome é Regiane Cristina de Aquino Salvador, tenho 38 anos. Estou aqui com o pai desde os meus 2 anos, né? Vim para o sítio com 2 anos de idade. Vivi a maior parte da minha mocidade aqui no sítio. E quando chegou a época de trabalhar, estudar, né? Estudávamos na cidade e aí fui trabalhar, me casei e decidi voltar. E em 2020, na época de pandemia, eu voltei para o sítio para poder ajudar o meu pai. Ele ainda brinca que, na verdade, eu vim fazer ele trabalhar ao invés de ajudar, né? Então, nós temos essa ligação muito forte, meu pai e minha mãe, e eu falo que foi uma das melhores coisas ter voltado para o sítio, né? Trabalhei, estudei, me formei, sou formada em administração, pedagogia, psicopedagogia e estou aqui. Voltei para a roça, fiz técnico em agronomia, faço aromaterapia, mas as minhas raízes estão aqui e é onde eu quero ficar. Tive o privilégio de ser criada aqui. Então, por muitas vezes nós passávamos dificuldades, né? Porque no sítio não é fácil. A estrutura do sítio é grande em visão, mas as possibilidades são bem diferentes de uma estrutura da cidade, onde você tem acesso, né? É mais fácil. Mas eu aprendi a dar valor no pouco, e no pouco nós vimos muitas vezes o prosperar de Deus na nossa vida. Eu sou Luiz Gonzaga Santos. Eu já trabalhava no sindicato, lá em Penápolis, e lá a gente movimentava tudo esse problema de INCRA. Se falando de reforma agrária, muitas reuniões por aí, né? Eu e o presidente, eu era secretário, fiquei 8 anos lá. E daí surgiu que saiu essa fazenda aqui. A Fazenda Reunidas, que a gente nem não conhecia. Mas eu vim aqui com o pessoal do INCRA antes, que já pegava o carro do sindicato e vinha aqui visitar. E assim foi. Quando saiu as inscrições, nós fizemos bastante inscrição de toda aquela região, e aí pusemos até o nome de Agrovila Penápolis, porque o pessoal que veio para cá era tudo daquela região, né? Região lá de Penápolis, Coroado e Alto Alegre, todos aqueles lugares. Então fizemos
quando foi um belo dia, eu achei que o presidente do sindicato não pegava terra, né? Porque não tinha direito, mas apesar disso, o sindicato tem que ter um presidente que é da roça. São pessoal que cuida de roça, que cuida de terra, né? Aí o filho do presidente um dia falou: "Seu Luiz, seu nome saiu lá na reforma." Eu falei: "Não, nem acho." Falei: "É, saiu e o seu número é o 12." Eu falei: "Nossa, estou logo no começo." Aí eu falei: "Então vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma assembleia, montar uma ata que eu estou saindo." Porque eu toda a vida gostei do campo, né? Nasci na roça. E eu falei: "Eu não vou ficar atrás de mesa de sindicato por conta de... Eu vou para o campo." Aí fizemos uma reunião e eu vim embora para cá. Acho que deve ser abril de 1988 eu entrei aqui. Eu fui o primeiro a entrar lá no acampamento. Aí doutor Sérgio Agerame, que era o nosso encarregado aqui, abriu a porteira lá, todo mundo entrou, mas o primeiro que veio fui eu. Fiz aquela casinha num dia, a casinha de tábua ali, fizemos num dia e dormimos dentro dela. Fala um pouco da reforma agrária, do início, né? Começou em 83 no governo Montoro, aqui em São Paulo. E começou a utilizar as terras públicas, que era mais da FEPAS, e aqui em Promissão pegou aquela terra da CESP. Aí em 82 começou o Movimento Sem Terra, né? Em 86 teve o primeiro acampamento aqui na Reunidas. É um grupo de Lins que organizou, que era o pessoal da assistência social, ligado ao PT. Criou o primeiro acampamento, que é os 44, por isso que tem a Agrovila dos 44. Desse acampamento, que começou em 86, aí o Sarney tinha um compromisso, porque era do Tancredo, né? Ele desapropriou várias fazendas. E como a Ribas aqui não tinha muito recurso político e também eles brigavam demais entre eles, acabou desapropriando. Em 87 saiu a emissão de posse, que o INCRA se emitiu na posse. Aí os sindicatos da região fizeram as listas para ocupar a área. São 16 municípios da região que vieram para cá, via sindicatos. Então teve esse acampamento, que foi o pontapé inicial, que abriu a porteira, vamos dizer assim. Depois veio a turma de Campinas, que também acampou do lado. E a partir daí entrou o ITESP, que não era ITESP, naquela época era DAF. Mas vamos dizer que é a mesma coisa, só foi mudando de nome. Aí nós viemos para cá em 88, para fazer a implantação. E as famílias vieram, as que estavam acampadas já ocuparam, porque elas já estavam lá, e as outras que foram chamadas pelos sindicatos da região. Penápolis, Berigui, acho que não importa muito. Lins, é 16 municípios aqui da região. Bem, aí veio o ITESP para assentar essas famílias. Teve alguma dificuldade, porque o Ribas tinha arrendado muita área, tinha área que precisava desmatar, tinha gado deles, aí, isso aí demorou um pouco esse processo. Em 89 que conseguiu se alinhar para sair o loteamento. A partir daí é que você pode contar de fato o assentamento na questão da produção. Em 89, que aí saiu os lotes. Bem, eu viver, trabalhar aqui no assentamento, para mim, foi uma decisão minha, né? Na verdade, eu nasci e criei no sítio e estudei, né? Se fosse pelo meu estudo, eu não estava aqui. E quando eu casei, eu morei na cidade e, para vocês terem uma ideia, eu fui vendedor de loja. Então, eu trabalhei no comércio, uma vida muito estável, boa vida. E quando saiu o assentamento, o meu sonho era ter um sítio. Era um desejo ter um sítio. E por uma sorte, que eu falo que eu tive uma sorte, eu fiz inscrição, né? Fiz inscrição e fui contemplado com o sítio. E aí foi a decisão nossa de ver esse paraíso que a gente tem hoje. Hoje eu falo que é um paraíso, né? E trabalhar da maneira que a gente sonhava.
E hoje a gente tem o que tem. Criou os filhos tudo aqui, nasceu aqui, veio 2 filhas para cá, a mais velha com 4 anos de idade, a segunda com 2 aninhos de idade, e os 2 meninos nasceu aqui. Então, para nós trabalhar no sítio, hoje eu me sinto orgulhoso de ter a minha propriedade e saber que nós vencemos aqui e vamos trabalhar aqui. A princípio eu fiquei meio assim, né, se eu ia ficar aqui mesmo ou não. Da minha mãe também até falava assim, mas você estudou tanto, né, batalhou tanto, vai ficar aqui na roça? Mas a roça é uma empresa também, né? Conforme eu tive informações, então eu consegui ter uma visão lá na frente, uma visão de planejamento, uma visão de organização dos custos, né? E então, para o trabalhador, não é nada fácil, assim como nenhuma empresa é fácil, né? É uma empresa a céu aberto, né? Você tem que planejar, você tem que se organizar, você tem contas para pagar, você precisa se alimentar. Então, precisa de uma organização e de um planejamento para o trabalhador conseguir viver na área rural. E com a minha vinda, eu consegui os acertos, né, com a empresa, rescisão trabalhista, eu consegui investir. Aí tinha o meu irmão, né, o Edmar, foi o que me deu base no início para começar na agricultura também, porque eu tinha informação, mas a pegada rural mesmo quem tinha era ele, né? Então eu iniciei com o meu irmão Edmar, a gente plantava junto. Aí depois de um certo tempo, o meu outro irmão que morava aqui também, mas que teve a oportunidade para ir para Santa Fé do Sul, retornou de Santa Fé do Sul com a família. E eu fiquei trabalhando com ele e a minha cunhada Simone. E o Edmar também foi, mas ele migrou para outra área. Ele conseguiu comprar um sítio também e hoje ele trabalha sozinho e eu trabalho com o Edevilson e com a Simone, que é a minha cunhada. Desde 2019 a gente está junto aí na terra, né? Então a gente trabalha, mas é um trabalho de agricultura familiar mesmo. Por quê? Eu dependo da minha cunhada, eu dependo do meu irmão para fazer o processo de irrigação e a gente depende um do outro para colher. Porque nós plantamos jiló, plantamos berinjela, plantamos maxixe, plantamos quiabo e tudo isso são produções que exigem mão de obra manual. Não tem máquina que colhe quiabo, não tem máquina que colhe jiló, não tem máquina que faz esse processo, né? Então nós dependemos um do outro. É uma agricultura realmente familiar. E o meu produto chegar no mercado e abastecer tantas famílias é muito gratificante, porque é por meio do alimento colhido aqui na terra que está saciando grande parte de pessoas que passam necessidade, né? Ou também, não só a necessidade das pessoas, mas oferecer um produto de qualidade. O grande consumidor da minha família aqui no assentamento é o Ceasa de São Paulo. Então, o caminhão do Jingo, né, Transjingo, passa aqui nos dias certos de fazer coleta e a mercadoria a gente destina para o Ceasa de São Paulo. Também temos a PRAB, né, que é a nossa cooperativa, temos também a Cozinha Solidária, participamos de todos esses programas governamentais também. O assentamento sempre teve esse trauma de segregação mesmo, né? Lá nos primórdios eram conhecidos como pé vermelho, como acampado, como sem terra, né? Não, nós não somos sem terra, né? A gente tem uma pequena propriedade, nós somos grandes produtores em pequenos espaços, né? Lá existem grandes produtores, né? Então representá-los para mim é uma maravilha, é uma conquista, né? Uma vitória, né? E além de tudo é um orgulho. Eu me sinto muito orgulhosa em falar que moro no assentamento, em poder falar, né? Se eles assim me autorizarem, que eu represento o assentamento de Promissão e os assentados. Para mim é motivo de muito orgulho mesmo, muita gratidão por tudo isso. A cidade de Promissão hoje é o que é, a riqueza que tem, né? A circulação de renda que tem se deve ao assentamento, né? Promissão hoje conta com um assentamento nisso tudo, na parte comercial, na parte de produção. Promissão é uma cidade eminentemente agrícola, né? As grandes indústrias dependem da atividade agrícola, agropecuária da cidade. Então, assim, no meu ponto de vista, e acredito no ponto de vista da cidade também, né, da população, o papel do assentamento é essencial no desenvolvimento da cidade. Foi essencial, continua sendo essencial e se pensar no futuro também vinculando essa riqueza à circulação das mercadorias, da produção, né, do consumo dos integrantes, dos moradores, né, dos produtores, dos assentados.
Nós já vivemos muitas coisas boas aqui nesse sítio, né? Eu lembro de várias coisas, lembro de um final de tarde, nós chegarmos, porque sempre a minha irmã sempre ficou mais em casa, cuidava de casa, mas eu e os meninos, nós ajudávamos meu pai na lavoura desde pequeno. E eu lembro de nós chegar em casa ainda sujo da roça, minha mãe falava, vem tomar banho. E nós ir brincar de bola, meu pai cansado, e ele faz isso ainda com os netos, né? Chega da roça e vai brincar de bola. Então, assim, são memórias afetivas que fica. Teve momentos também, né? Como meu pai falou, nós servimos a Deus numa dominação, e momentos de oração, muitas das vezes ajoelhávamos nessa varanda para agradecer a Deus pelo dia, junto com outras pessoas que vinham, amigos da cidade, que adoravam vir de carroça para cá, para poder brincar com a gente e no final da tarde se reunir, tomar um café, agradecer a Deus. Então tem muitas memórias, né? Muitas lembranças boas aqui da roça. Eu acho que os costumes antigos, nossos, da roça, tem muita diferença. Porque hoje nós não plantamos mais feijão, nós não plantamos mais arroz, nós não tem mais cafezal. Eu tinha cafezal aqui. Nós não tem mais nada dessas culturas, porque ficou muito difícil. O costume antigo nosso era ou fazia mutirão, um colhia a roça do outro, um ajudava o outro e assim por diante. Hoje não. Se plantar uma roça de feijão, como o meu sítio aqui, se eu plantar uma roça de feijão aqui, como eu plantava antes, ele perde, porque não tem quem trabalhe. Não tem mais mão de obra, né? Então, o costume era a gente, a família, a minha família não era pequena, tinha filhos pequenos, mas tinha já rapazes que trabalhavam aqui. Então foi se dispersando, um foi trabalhar num lugar, outro foi trabalhar no outro, e eu plantava maracujá aqui, muito maracujá, que era costume antigo, né? E aí tinha quem colhesse, né? Até o caminhão lá da cidade vinha buscar aqui, que era o Akira, ele buscava com a carreta aqui em casa. Saía lotado daqui, ia para São Paulo. E assim foi, nosso costume de antigamente não tem mais aquele costume de criar galinha, criar porco, plantar feijão, plantar arroz como nós plantávamos aqui, não existe mais. A diferenciação que eu vejo da Reunidas para os demais, primeiro é a localização. Porque você está 100 quilômetros de Marília, 100 de Rio Preto, 100 de Araçatuba, 100 de Bauru. A comercialização facilita. Um asfalto que passa no meio do assentamento, isso é uma coisa rara de você ver. Uma BR, hein? E logo ali tem a Rondon, quer dizer, a localização é... O público que veio, não o do Dandara, que é um outro assentamento, também é de Promissão. O Dandara já é de 2004, né? É um assentamento que veio depois. Eu até fiz a vistoria em 97, mas só saiu em 2004. O Dandara já é um outro público, um público mais de acampamento mesmo, mais, vamos dizer assim, perdeu um pouco o vínculo com a terra. Da Reunidas não vieram, mas o sindicato cadastrou os meeiros de café, arrendatário de algodão, de milho. Hoje, minha pessoa, digo assim, uma coisa assim, para ser lembrado da nossa história, que é baseado eu digo assim, baseado na história bíblica. Diga assim, ó, chama a sua família e conta a história. Porque o nosso filho hoje tudo estudou, mas os nossos netos talvez não vai lembrar. Mas nós temos que chamar nossos filhos e contar a nossa história, para que eles tenham que saber qual foi a luta nossa. E quando nós estiver velhinho, eles pisar no chão da terra e saber que nós sofremos. Trabalhar no assentamento significa força, né? Estar disposta a lutar e mostrar para os jovens que eles são capazes de fazer o que nós fazemos. Não desistir, não deixar os pais aqui
e procurar outras oportunidades. Não que eles não podem fazer isso, mas voltar também para o assentamento, como eu fiz, é fantástico. É saber que nosso legado vai ficar aí para sempre. Olha, viver e trabalhar no assentamento é muito gratificante. Por quê? Desde que a gente tenha a concepção que o assentamento, que a tua propriedade é uma empresa e que dela você pode trazer rendas e alimentar não só a tua família, mas como outras famílias, é muito gratificante. Trabalhar na roça, com a terra, é um orgulho para nós trabalhadores. É muito gratificante você plantar uma sementinha e dela ela crescer e dar aquele produto maravilhoso, né, para alimentar tantas pessoas por esse mundo afora. Você que tiver a oportunidade de ir para o campo, faça essa experiência. Eu fiquei no campo dos 12 aos 18, fui para a cidade, fiquei dos 18 até os 30, e hoje estou aqui e tenho orgulho de fazer parte dessa história, principalmente do assentamento, que foi onde a gente teve a oportunidade de ter uma vida diferente da vida que a gente tinha. Eu gostaria que o assentamento fosse lembrado com muito mais poder do que é hoje. Hoje a gente sim sabe da grandeza do assentamento, da importância que ele teve no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento das pessoas, mas eu gostaria que daqui 50 anos, 30 anos, as pessoas enxergassem no assentamento a riqueza que ele realmente tem, a grandeza que ele realmente é, e que isso seja uma construção de uma história. Que já vem sendo construída, mas que no futuro, daqui 50 anos, os nossos filhos, os nossos netos, olhem para trás e falem: nossa, Promissão realmente cresce, Promissão realmente progride pela força do assentamento, dos assentamentos de Promissão. Na minha idade, eu não vejo mais dizer um motivo para crescimento, se ficar assim, do jeito que está. Uns querem escritura, outros não querem. Eu não sei se eu sou a favor ou contra a escritura da terra. Não sei nem que rumo eu tomo. Porque eu não penso em vender. Eu penso em deixar aí para os filhos ver o que faz, né? E assim por diante. Pode dizer que eu estou sozinho. Aqui planta aqui o que dá para plantar, né? E a gente vai tocando a vida. Porque a gente é aposentado, não tem nada que se possa fazer a mais, né? Eu acho que foi uma coisa que deu certo, foi bom. Eu vim para cá, tinha 5 funcionários na fazenda. Estou pondo só reunidas, né? Mas hoje tem 600 lotes, você pode dizer que tem 1.200 funcionários. Gerou emprego, né? Alguns com mais sucesso, outros não conseguiram se desenvolver. Eu gostaria que fosse lembrada como uma história de superação, de força, de luta, que as pessoas pudessem olhar para nós e ter certeza que nós fizemos hoje um futuro melhor para elas, né? Que que as crianças levem como um legado, saber que é daqui da terra que sai o alimento que vai para a mesa de milhares de brasileiros, com a força dos nossos braços, que lutamos todos os dias para que eles tenham dignidade ao sentar na mesa e ver a estrutura do alimento. Eu acho que essa história de assentamento, eu acho que nunca deveria de acabar, né? Porque tem essa nova geração que tá agora em nosso meio, tem as próximas que vai vir. Isso depende do interesse deles. É onde que sempre eu falo que a gente já tem que incentivar a criança desde pequeno a colaborar com a terra, mexer com a terra, porque sem a terra a gente não vive. Porque é da terra que a gente traz tudo, né? Traz a vida, traz a sombra, traz a flor, traz o alimento. Então tem tudo isso. Eu acho que o futuro de assentamento e da terra toda, né, que é a nossa mãe terra, tem que ser assim, sempre organizada e sempre pensada no bem, porque sem ela a gente não vive. E através dela é a bênção de Deus, né? Porque Deus é quem manda, Deus é dono de tudo, e a terra é a nossa vida. A terra é o nosso alimento, a terra é tudo para nós. Eu acho que o assentamento tem que ter sempre, sempre, sempre.